Olá a todos, eu sou o professor Cláudio Marcelo e dentro desta série de vídeos que estamos fazendo sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física, hoje trataremos sobre o MEI, que é o microempreendedor individual, tentando explicar, ou melhor dizendo, sobre os efeitos que esta empresa formalizada através do microempreendedor individual ele teria sobre a declaração de imposto de renda da pessoa física. Então é justamente o foco central deste vídeo de hoje. Somente para ter uma ambientação, o microempreendedor individual ele foi uma forma inteligente que o governo encontrou para formalizar aqueles pequenos negócios, que eventualmente a pessoa desenvolvia algo na área comercial, ou na área de indústria, ou na prestação de serviços, e que não existia uma proteção a essas pessoas do ponto de vista de legislação, do ponto de vista societário, do ponto de vista contábil. Então o governo criou uma legislação própria para este tipo de empreendimento. Do lado do governo foi bom, porque essas pessoas passaram a ter formalidade e, sendo formais, contribuíram também com o imposto de renda, então para o caixa do governo foi uma boa medida. E para estas pessoas, elas têm a proteção, né? No Brasil, as pessoas jurídicas têm alguns benefícios em relação à pessoa física, principalmente quando vai buscar um crédito bancário e também, eventualmente, sobre acidentes de trabalho que possam ocorrer e que, de alguma forma, estas pessoas estariam protegidas através do microempreendedor individual. Então, este microempreendedor individual, ele já tem basicamente duas grandes obrigações. Todos os meses deve recolher os seus impostos através de um documento que a sigla é DAS, que é o documento de arrecadação simplificada. Então, dependendo do negócio, se é indústria, se é comércio, se é prestação de serviço, existem valores diferenciados. De todo modo, os valores não são altos, né? Esses impostos que são pagos mensalmente, eles são razoáveis, não é nada absurdo. E o fato é que estes microempreendedores eles já recolhem mensalmente os seus tributos, independente de faturar ou não. Essa seria uma obrigação. A outra obrigação diz respeito a uma declaração anual simplificada, que mostraria daí para o governo tudo aquilo que estas pessoas jurídicas elas faturaram durante o ano, assim como os impostos que foram pagos durante o ano. Então essas duas obrigações já existem. Porém, além destas duas obrigações, pode ser que esta pessoa que tenha o MEI, microempreendedor individual, ela também tenha que declarar no imposto de renda da pessoa física. E aqui cabe o primeiro alerta, né? Não é o fato de uma pessoa ter um MEI, ou seja, ela ter uma empresa, um CNPJ, que a obriga a fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física. São coisas diferentes. Até em um vídeo anterior, no meu primeiro vídeo que eu gravei em relação a essa série de imposto de renda, eu tratei daquelas pessoas que estão, de fato, obrigadas a declarar imposto de renda. Só para resgatar três condições básicas, né? Então, aqueles contribuintes que em 2016 eles receberam de rendimentos tributáveis valor acima de R$ 28.559,70, já obrigaria esta pessoa a fazer a declaração de imposto de renda, independente de ser MEI ou não. Então percebam, uma coisa está desvinculada da outra. Uma outra condição poderia ser se essa pessoa recebeu um rendimento isento ou não tributável superior a R$ 40.000. Também obrigaria a fazer a declaração de imposto de renda. E só para citar mais um, só a título de exemplo, se essa pessoa tem bens superiores a R$ 300.000, também a obrigariam a fazer a declaração de imposto de renda. Então, não devemos associar, eu tenho um MEI, eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física. Não. São coisas distintas. Mas você tendo um MEI, pode ser que através do que é chamado de lucro gerado por esta empresa do MEI, lhe obrigue a prestar esta informação para a Receita Federal via declaração de imposto de renda da pessoa física. E por que eu digo isto, né?
A legislação atual, ela trata que o microempreendedor individual, ele terá, em alguma época do ano, né, se os negócios forem prósperos e se tudo acontecer na normalidade, esse microempreendedor individual ele terá lucro, né, para fins do imposto de renda, que ele se aproxima muito com o linguajar da contabilidade. Lucro é uma diferença entre receitas, que no caso do microempreendedor individual seria tudo aquilo que ele fatura, que ele emitiu uma nota fiscal, ou várias notas durante o ano gerou a receita, menos tudo aquilo que tem de gastos, que seriam as despesas necessárias para manter o negócio, como energia elétrica, como água, como aluguel, enfim, os diversos gastos para a manutenção de um negócio. O faturamento menos estas despesas daria o conceito de lucro. E é sobre este lucro a base para poder informar na declaração de imposto de renda da pessoa física, né, aquelas parcelas deste lucro que serão tributadas e aquelas parcelas que serão isentas. Para descobrir, né, o que será tributado e o que será isento, quando a gente fala de lucro, tendo um microempreendedor individual, a legislação do MEI ela se apropria de outra legislação, que é chamada da legislação do lucro presumido, que é uma outra forma de tributação aqui no nosso país da pessoa jurídica, né? Então, pela legislação do lucro presumido, o próprio nome já induz ao raciocínio, há uma presunção de que em determinados negócios o lucro será um percentual sobre o faturamento que a pessoa jurídica tenha. Então, assim, se nós tivermos um comércio, uma indústria ou uma atividade vinculada ao transporte de carga, segundo o governo, há uma presunção que 8% de tudo aquilo que faturou é o lucro. Se for transporte de passageiros, esta presunção aumenta. De tudo aquilo que faturou, 16% será o lucro dessa pessoa jurídica. E no caso de prestação de serviços em gerais, esta presunção de lucro aumenta. Ela será de 32%. Então, de tudo que faturou, 32% será de lucro. Então, no momento que nós fazemos a declaração de imposto de renda da pessoa física, nós devemos levar em consideração estes percentuais para saber o que efetivamente dentro do MEI terá reflexo tributado dentro da declaração de imposto de renda da pessoa física. Somente para ficar mais claro, né, este raciocínio, vamos supor que houvesse a constituição de um negócio através do MEI vinculado à prestação de serviços. Atualmente o limite, né, máximo para permanecer no MEI é de R$60 mil. A legislação já foi atualizada, os aumentos em relação ao limite de faturamento eles passam a vigorar a partir de 2018, que será de R$81 mil, né, o que já é uma boa notícia. Mas vamos partir desse princípio de atingir o limite de R$60 mil. Vamos supor que nós tivéssemos então um negócio constituído e a empresa faturou efetivamente R$60 mil e ela é um prestador de serviço. Então, fazendo o cálculo, faturei 60, tive R$20 mil de despesas vinculadas a esse negócio, né? Despesas comprovadas com energia elétrica, com aluguel, com telefone. Vamos supor que fosse R$20 mil. Então, se eu faturei 60 e eu tive 20 de despesas, o meu lucro ele será de R$40 mil. Agora, como que eu vou informar? Será que esse R$40 mil é o que vai ser tributado na pessoa física? Imagine, né? Seria um valor bastante alto, né? Então, utilizando da legislação atual, temos que fazer alguns cálculos. Então, lembre, nós somos um prestador de serviços. Na presunção, né, no lucro presumido, 32% de tudo aquilo que foi faturado seria o lucro. E esse lucro, um lucro é chamado de um lucro isento. Então, nessa situação, faturei 60 mil, 32% de 60 mil, se nós fizermos as contas, né, dará 19.200. Então, este valor de 19.200, ele seria o valor chamado da parcela isenta do imposto de renda.
Então, se dessa empresa ela teve 40 mil reais de lucro efetivamente, destes 40 mil, descontando essa parcela isenta de 19.200, sobraria 20.800. Sobre este 20.800 teria tributação. Então, teriam duas informações na declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Em uma ficha denominada de rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, nós informaríamos R$ 20.800. Em outra ficha denominada de rendimentos isentos, informaríamos R$ 19.200. A soma desses dois totalizaria os R$ 40 mil de lucro que este MEI teve. Então, percebo, não será ofertada a tributação os R$ 40 mil completos, né? Tem que fazer este cálculo para identificar o que será isento e o que será tributado. Então, percebam, né? A importância de conhecer sobre a legislação para não incorrer em ainda mais pagamento de impostos, né? O que naturalmente ninguém gostaria. Há ainda uma outra dica importante que eu falarei a vocês, né? Infelizmente, quando houve a legislação do MEI, ele não tornou a contabilidade como efetivamente obrigatória nesses negócios. Entenderia-se como são empresas de menor porte, não haveria uma necessidade perante a legislação que instituiu o MEI de ter contabilidade mesmo, na escrituração de todas as movimentações que aconteçam na empresa. Por isso que usa esse cálculo um pouquinho maluco aí de presunção de lucro. Se houver a contabilidade de fato no microempreendedor individual, aí vejam o benefício. Nesta simulação que nós fizemos, né, em que a empresa teria R$ 40 mil de lucro, desde que comprovado na contabilidade, este R$ 40 mil seria isento. Então perceba o grande benefício de ter a contabilidade também para fins fiscais. Não só para fins fiscais, mas também para isso, né? Além dos outros benefícios, como controles, neste caso especificamente, iria economizar um bocado de dinheiro, tendo a contabilidade formalizada, porque daí entenderia-se que todo este lucro gerado através da contabilidade, ele seria distribuído para o dono do negócio, que é a pessoa física. E nessa condição, essa distribuição do lucro ela ficaria isenta do imposto de renda. Vejam que maravilha, né? Se houvesse a contabilidade formal neste microempreendedor individual. Não tendo a contabilidade formal, aí teria que fazer estes cálculos que eu acabei de explicar. Ok? Então, neste vídeo de hoje, ele foi motivado por uma aluna minha que ela tinha dúvidas, né, e pediu um esclarecimento sobre como que seria os reflexos do microempreendedor individual dentro da declaração de imposto de renda da pessoa física. Eu espero que tenha, com este vídeo, esclarecido as dúvidas dela, assim como daquelas pessoas que eventualmente nunca tinham se atentado ao efeito que o microempreendedor individual tem sobre a declaração de imposto de renda da pessoa física. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Os convido a se inscrever no meu canal no YouTube, pedindo a gentileza de vocês compartilharem as informações que lá constam para outras pessoas que eventualmente vocês entendam que também gostaria de compreender um pouquinho melhor sobre assuntos relacionados ao imposto de renda, à contabilidade e a finanças. E eu procuro explicar de uma maneira um pouco mais simples para atingir um maior número de pessoas interessadas nesses assuntos e não apenas contadores. Ok? Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.